Olá pessoal, hoje nós estaremos falando sobre o TL431 sendo aplicado como regulador linear de tensão. Então a ideia é que nós tenhamos um circuito aqui regulador de tensão baseado no CI TL431 que receba uma tensão de entrada positiva e consiga reduzir e fixar esse valor de tensão na saída, independente das variações da tensão de entrada. Então nós temos aqui uma tensão de entrada, como exemplo, com um RIPO de aproximadamente 3 volts, uma tensão positiva, mas com um RIPO de tensão, sendo reduzida aqui na saída do regulador para 5 volts de valor constante. Então esse valor de tensão de saída é independente das variações da tensão de entrada. Muito bem, o nosso circuito aqui com o CITL431, ele é composto aqui de um transistor e o CITL431 propriamente dito com sua rede de resistores. A carga é conectada entre o emissor do transistor e o terra do circuito. A tensão de saída da carga, ela é composta aqui por a tensão que vem do catodo aqui do nosso TL431 menos a queda de tensão da junção NPN aqui do nosso transistor. Então aqui a junção PN ela é formada pela tensão de base VBE. Então, descontando essa tensão de queda de tensão VBE aqui da tensão do catodo, nós temos a tensão de saída propriamente dita. Muito bem. A ideia então é que, independente da tensão de entrada ou das variações de tensão de entrada, essa nossa tensão aqui de saída permaneça sempre constante. Por quê? Porque a tensão de catodo aqui do regulador ela é constante, independente das variações de entrada. A tensão da junção PN ela é uma tensão constante. Então isso quer dizer que a tensão de saída, que é a diferença entre as duas, também será uma tensão constante. Eu deixei uma interrogação aqui porque depois a gente vai comprovar se isso é verdadeiro. A tensão de saída aqui, só para relembrar, a tensão de saída do TL431, a tensão aqui no catodo dele, é dada pela relação 1 mais R3 sobre R2 vezes a tensão de referência. Essa tensão de referência aqui do regulador TL431 ela é de aproximadamente 2,5 volts. Isso aí você pode consultar no catálogo do componente. Para que a gente tenha uma tensão de 5 volts, eu tenho que multiplicar esse 2,5 por 2. Para isso, a gente ajustou aqui a relação R3 sobre R2 para dar 1. Ou seja, utilizando dois resistores de 10K, eu vou ter um aqui, quando eu cortar um com o outro, 1 mais 1, 2, vezes 2,5 dá 5 volts de tensão na saída. Muito bem, vamos aqui então para o exemplo. Nós estamos utilizando aqui o TL431. No exemplo 1, nós temos aqui o TL431 fornecendo 5 volts de tensão calculada aqui no catodo. Eu vou ter uma queda de tensão mais ou menos aqui de 0,7 volts. Isso quer dizer o quê? Que a tensão aqui na carga, VO, vai ser 5 menos 0,7. Então eu vou ter uma tensão de saída VO de 4,3 volts aproximadamente. Só lembrando, então aqui está a tensão de catodo. Então essa malha é a malha de saída que vai garantir com que a tensão seja constante em 4,3. Então aqui já dá para ter uma ideia de que se eu preciso 5 volts de tensão de saída, a tensão aqui de catodo não pode ser 5 volts, ela tem que ser 5,7 volts, né? Se eu quero uma tensão de saída de 5 volts, então a tensão de catodo teria que ser 5,7, porque quando eu desconto a tensão da junção PN ali do meu transistor, aí sim eu tenho uma tensão de saída de 5 volts. Observando a malha de entrada, nós temos 12 volts aqui da fonte, mais ou menos 12 volts. A corrente da malha de entrada ela passa por R1 e passa pelo TL431. Então se no TL431 aqui eu tenho 5 volts, quanto é que sobrou aqui para o nosso resistor R1? 12 menos 5, então eu tenho 7 volts. Se eu tenho 7 volts na entrada e tenho 4,3 volts na saída, aqui 4,3 volts, então a diferença está aqui em cima, que seria 7 menos 4,3 volts. Essa é a diferença de tensão que vai ficar no nosso transistor, ok? Vamos para o segundo exemplo aqui. Então agora vamos imaginar que
eu ainda continuo aqui com os meus 5 volts calculados. Eu tenho aquela perda de mais ou menos 0,7 volts aqui na minha junção PN. A minha tensão de saída, VO, continua sendo então 5 menos 0,7, 4,3 volts. Então agora a tensão que era 12 subiu para 15 volts. Então a nossa malha de entrada vai absorver essa diferença de tensão. Por quê? Porque o TL431 garante que a tensão aqui na base do transistor continua 5 volts, então eu não afeto a malha de saída. Essa diferença vai aparecer aqui nesse resistor R1 de entrada. 15 menos 5 aqui vai para 10 volts. Vai gerar um aumento de corrente aqui. Esse aumento de corrente não vai para a base dos transistores, sim, teoricamente ele vem aqui para o TL431. Mas se agora aqui eu tenho 10 volts aqui no coletor do transistor, aqui do outro lado eu tenho 4,3 volts. Isso quer dizer o quê? Que esse aumento de tensão vai ficar também no meu transistor. Aqui o VC do transistor vai ser agora 10 menos 4,3 volts. Então o transistor está absorvendo essa diferença de tensão, não deixando essa tensão passar para a saída. Então com isso a gente percebe que as variações de tensão de entrada são absorvidas aqui pelo nosso transistor, mantendo a tensão de saída constante, ok? Bom, da mesma forma, se a tensão de entrada aqui cair de 12 para 10 volts, nós teremos aqui 5 volts constante, aqui eu tenho 10, aqui desse lado eu tenho 5, a diferença aqui em cima do resistor R1 de 5 volts, a tensão mais ou menos aqui no TL431 em relação ao transistor aqui continua sendo 0,7 e a tensão de saída VO continua sendo 4,3 volts. A diferença agora entre o VCE do transistor aqui seria 10 menos 4,3 volts. Ou seja, se a tensão de entrada cai, a tensão aqui no transistor também cai um pouquinho, né? Mas de qualquer forma a tensão na saída permanece constante. Então a questão toda é o seguinte: nós observamos até agora as variações da tensão de entrada, sem se preocupar com alguma variação na corrente de carga de saída. Então a questão aqui é o seguinte: a tensão de saída V0 aqui, ou VO, ela permanece constante se a corrente de carga variar, ou seja, se eu diminuo o meu resistor de carga e aumento a minha corrente IO, será que a tensão de saída permanece constante? Para a gente verificar essa situação, eu criei aqui uma simulaçãozinha no LT Spice. Nós temos aqui o mesmo circuito, com uma tensão de entrada aqui de 14 volts com determinado ripple, e a tensão de saída sendo mantida constante em aproximadamente 5 volts. Então vamos fazer uma simulação. Vou apagar aqui esses gráficos, vou mandar rodar o circuito, vou medir a tensão na entrada, está ali 14 volts aproximadamente constante. Vou medir a tensão na minha saída aqui. Tensão na saída, ela está em aproximadamente 4.2, 4.3 volts, ok? Então aqui em verde a tensão de 14 volts, aqui em azul, aqui embaixo, vamos mudar a cor. Em vermelho a tensão na nossa carga 4.3 volts. Vou apagar a tensão de entrada, fica mais fácil aqui ver a tensão de saída somente. Então está aqui a tensão de saída em 4,2 volts aproximadamente. Muito bem, eu vou medir a tensão aqui do catodo. A tensão do catodo está lá em aproximadamente 5 volts. Vamos mudar a cor aqui para ficar melhor para enxergar. Então a tensão aqui no catodo em 5 e a tensão de saída 4.2, 4.3 volts aproximadamente. Ou seja, nós temos a queda de tensão aqui no transistor sendo levada em consideração. Eu vou colocar um ripple aqui na tensão de entrada. Vamos colocar um sinal senoidal com
um sinal aqui de ripple, um offset de 14 volts e uma amplitude aqui de 1 volt de ripple, frequência de 60 Hz. Vamos apagar aqui as tensões de saída. Nós vamos simular. Vou medir a tensão de entrada. Está aqui a minha tensão de entrada. Tensão com o ripple de 1 volt aproximadamente. E vou medir a minha tensão lá na saída. Então veja que a tensão de saída aqui embaixo ela está em aproximadamente 4,3 volts, independente das variações da tensão na entrada, certo? A tensão de entrada está variando entre 13 e 15 volts e a tensão na saída está lá aproximadamente 4,3 a tensão aqui na nossa carga. Então o circuito está funcionando perfeitamente bem neste caso aqui, ok? Então agora a gente vai gerar uma situação um pouquinho diferente, onde nós iremos colocar cargas de diferente valor para que ocorra uma variação da corrente da tensão de saída aqui. Muito bem, vamos apagar aqui, ó, tensão de entrada, apagar a tensão de saída. Vou colocar uma variável x aqui. Essa variável x aqui pelo nosso LT-Spice, nós estaremos variando o valor do resistor R4 de carga aqui entre 10 e 50 ohms, de 10 em 10 ohms, ok? Vamos fazer a simulação, e aí eu vou medir as tensões de saída. Para isso agora, para essa aplicação, eu vou deixar aqui a tensão de entrada com valor de 14 volts constante para a gente poder melhor visualizar o efeito da tensão de saída. Está aqui, ó. Então perceba o seguinte, para cada gráfico desses aqui, na tensão de saída, nós temos diferentes valores de tensão. Isso significa o quê? Que para cada tensão de saída dessa houve uma variação na resistência de carga na corrente de saída. Então perceba o seguinte, quanto maior a resistência, maior a tensão aqui na saída. Eu tenho esse gráfico aqui, ó, de 4,2 volts, à medida que esse resistor aqui R4 vem diminuindo, a tensão de saída veio caindo. Quando chegou uma tensão aqui, uma resistência de 10 ohms, eu tenho meio ampere mais ou menos no circuito, a minha saída aqui, ó, caiu lá para 4, mais ou menos 4 volts aqui na tensão de saída. Observando os gráficos então aqui em função da variação da corrente de carga, nós temos diferentes tensões para diferentes correntes de carga. Mas observando os valores aqui, as grandezas das tensões, nós vemos que todas elas ficaram em torno de 4.2, 4.1 volts. Isso significa, então, na prática, que a dependência da tensão de saída em relação à variação de carga é relativamente pequena, podendo ser desprezada até em muitos casos. Ok? Agora nós iremos, então, para a situação prática para comprovar esses resultados. Olá pessoal, então nós estamos aqui na parte prática do nosso circuito regulador linear de tensão utilizando o CI TL431. O TL431, como a gente viu aqui pelo esquemático, ele está fixando uma tensão de 5 volts na base do nosso transistor, que é um TIP 31. Os 5 volts está aqui nesse multímetro, nós temos aqui 4.99, aproximadamente 5 volts, uma tensão de entrada de 15 volts, proveniente desta fonte aqui, 15 volts, e observando a tensão de saída, está lá em 4.3 volts, 4.35 volts, 4.35 volts aproximadamente, para uma corrente de carga de 50 mA aqui na saída. Então eu tenho 50 mA aqui, com uma tensão de aproximadamente 4,3 volts na saída. A junção PN aqui do nosso transistor, que é a junção base emissor, teoricamente a gente atribui um valor de 0,7 volts, aqui na prática está dando 0,61 volts aproximadamente.
Essa corrente que a gente vê aqui no multímetro laranjado é a corrente de 550 microamperes. Vamos observar aqui a escala a nossa escala aqui está ajustada para até 20 mili, então essa corrente que a gente está vendo aqui é de 550 microamperes na base do transistor, para liberar então o nosso 50 miliamperes lá no emissor. Ok? Então agora a gente vai variar essa corrente de carga e observar os efeitos. Antes de variar essa corrente de carga, a gente vai dar uma variada aqui na tensão de entrada para ver se ela afeta algum parâmetro de saída. Então vamos lá. Vou jogar a tensão de entrada lá para uns 22 volts. E a gente observa que a saída do nosso regulador TL431 permanece aqui em 4,99, aproximadamente 5 volts, conforme previsto. Pelo estudo anterior, a gente já viu que esse TL431 tem alta estabilidade térmica e alta estabilidade aqui na regulação de tensão, que a gente está aproveitando então para injetar essa tensão na base desse nosso transistor, descontando a queda de tensão de 0,7, então nós temos a tensão fixa na saída aqui de 4,3, ok? Então, praticamente não houve alteração, aumentando a tensão de entrada, não houve alteração lá na tensão de saída. Nós vamos agora voltar a tensão de entrada lá para os nossos 15 volts. Então tá aí, 15 volts ajustado na entrada, tensão de saída em 4,3, queda de tensão de 0,58, aproximadamente 0,6, e corrente de base do transistor de 530 microamperes. Nesse caso agora a gente vai aumentar a corrente aqui de carga, a corrente que está indo para o nosso resistor RL aqui. Vamos lá, vou passar para 100 mili mais ou menos aqui. Muito bem, com 100 mA de corrente de carga, a tensão aqui na saída permanece lá em 4,3. A nossa corrente de base agora está próxima aqui de 1 mA. A nossa queda de tensão está lá em 0,6 volts, VBE. E a nossa tensão aqui na base do nosso transistor permanece fixa também, né, não sendo afetada em função da variação da carga. Então veja que a nossa tensão ela dá uma pequena variada, a gente não vai entrar em detalhes nessa mínima variação que está acontecendo. Se a gente observar aqui, a junção VB também tem sua tensão variável, e a corrente de base, propriamente dito, também nesse momento começa a decair, tem sua variação, mas aproximadamente a tensão de saída ela é constante em torno de 4,3 volts, ok? Vamos dar mais uma variada. Vamos jogar lá uns 300 miliamperes. Com 300 miliamperes, a tensão de saída está lá em 4,3 aproximadamente. Houve uma pequena variação. Essa variação novamente é em torno dos 4,3 volts. Eu estou com 300 miliamperes de carga. A tensão lá no nosso regulador TL 431 permanece constante. E a queda de tensão aqui, com uma pequena variação também ocorrendo nesse momento. A corrente de base ela acaba subindo à medida que a gente então aumenta aqui a corrente de carga. Essa corrente de base ela vai influenciar na queda de tensão aqui no VBE do transistor, como a gente disse, e também nesse momento o nosso transistor ele está aquecendo. A gente não consegue ver ele muito no detalhe aqui no vídeo, mas o nosso transistor está aquecendo, e esse aumento da temperatura no transistor gera esse efeito, ele contribui para o efeito aqui da variação da tensão de saída, uma variação pequena, sempre em torno aqui dos 4,3 volts. E nesse vídeo a gente não vai entrar em maiores detalhes a respeito dessas variações aqui. Ok, então o importante que a gente está vendo é que a variação da corrente de carga gera pequeníssimas aqui variações em torno da tensão de saída, em torno dos 4,3 volts, mas fica bem próximo aqui de 4,3, não sendo então muito influenciada pelas variações da corrente de carga. Lógico, a gente não está fazendo uma variação de corrente de carga, nenhum teste de variação de corrente de carga aqui em alta frequência. Para finalizar,
Vamos jogar uma corrente lá em torno de uns 700 miliamperes. Com 700 miliamperes aqui na carga, a corrente na base do transistor é 6 miliamperes. Eu injeto 6 miliamperes para liberar aqui 700 miliamperes, tem um ganho relativamente bom. E a tensão de saída permanece lá em torno dos 4.3 com pequena variação. Ok, gente? Então isso era o que nós queríamos verificar nesse vídeo. Como eu falei, nós não vamos entrar em muitos detalhes dessas variações que estão ocorrendo, que a gente percebe aqui que os parâmetros estão variando ligeiramente aqui. Vai ocorrer um certo momento que vai acontecer uma certa equalização desses parâmetros, uma estabilização desses parâmetros, mas isso não será verificado neste caso aqui. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.